Invocando a proteção de Deus, damos por aberta, então, a presente sessão. E já passo a palavra ao Dorel Teixeira, sessão dia anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Ata da sessão ordinária número 3.893, do dia 13 de abril de 2021. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021, às 10 horas, a Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, realizou sessão ordinária de forma remota, com transmissão ao vivo, pelas redes sociais deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Claudiomiro Borges da Silveira, secretariado pelo vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macor Lanes, Eric Ranieri Silva Moreira, Ílio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Marlon Mendes Maciel, Moisés Silveira Marques, Renato da Silveira Vieira, Renato Douto Gonçalves Filho, Rodrigo Cardoso Machado e Silvio Joselito Machado Cabreira. Havendo o número regimental, o vereador presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 3.892, de 12 de abril do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. No pequeno expediente, não houve pronunciamentos. No grande expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Cildo Cabreira, Antônio Bertazzo, Rodrigo Machado e Ranieri Moreira. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Foram aprovados, com dispensa de pautas, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 19, que autoriza o município a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos do DAO para transferência voluntária de valores destinados à contratação de equipe multiprofissional de autoria do Poder Executivo. PL número 20, que autoriza o Poder Executivo a contratar profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de autoria do Poder Executivo Municipal. Nos trabalhos dos senhores vereadores foram aprovadas em bloco as seguintes proposições: voto de pesar número 16, de autoria do vereador Elson Teixeira. Solicitação número 8, para oferecerem uma assistência de fisioterapia, psicologia e massagista aos nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus Covid-19, de autoria do vereador Rodrigo Machado. Pedido de providência número 240/2021, que solicita que seja feita a manutenção do sistema de esgoto na Avenida Ipiranga, em frente à residência de número 516, no bairro Independência, de autoria do vereador Ranieri Moreira. Pedido de informação número 26, que solicita informações referentes à obra de pavimentação asfáltica no bairro Independência, de autoria do vereador Ranieri Moreira. Pedido de providência número 241, que solicita a reposição de lâmpada na iluminação pública da Rua Lagoas, em frente à residência de número 94, no bairro Independência, de autoria do vereador Ranieri Moreira. Pedido de providência número 242, que solicita a reposição de lâmpada na iluminação pública da Rua Ruth Pizarro da Silveira, em frente da residência número 169, na Vila Baltar, de autoria do vereador Ranieri Moreira. E pedido de providência número 243, que solicita a colocação de um abrigo com cobertura na parada de ônibus situada na Rua Aristóteles Vaz de Carvalho e Silva, bairro Gabrielense, na esquina da Faixinha, de autoria do vereador Ranieri Moreira. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Portanto, é efetuada a leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Vereador Elson Teixeira, nosso primeiro secretário, está chegando para ti uma correspondência
que é um ofício do CEPERGS, e também uma moção que a mesa diretiva da casa, juntamente com os demais vereadores que gostariam de assinar, para que nós possamos enviar ao governo do Estado sobre a vacinação. Então, eu gostaria que o vereador lesse, e depois os vereadores que gostariam de assinar essa moção, por gentileza, se manifeste, tá bem? Primeiro, lê o ofício do CEPERGS, que foi encaminhado a esta casa pelo CEPERGS, depois lê, Elcio, para nós a moção desta casa, da mesa diretiva, juntamente com os demais vereadores. Perfeito. Colocar em votação e apreciação a ata, primeiramente, senhor presidente. Coloco em apreciação, então, a ata lida pelo vereador Elson. Em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Então, peço que ele leia essa correspondência. Excelentíssimo senhor Claudio Miro Borges da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel. Justificativa. Venho, por meio desta, justificar a ausência do vereador Carlos Alberto Macor Lanes na sessão ordinária remota do dia 13 de abril do corrente ano, pois o mesmo encontrava-se na zona rural e não conseguiu acesso à internet. Desejo agradeço sua compreensão atenciosamente. Maitê Cavalheiro Soares, assessora parlamentar. Ofício conjunto número 002/2021, excelentíssimo senhor Claudio Miro Borges da Silveira, assunto vacinação Covid-19. Vimos, por intermédio deste, solicitar sua atenção dos demais vereadores em relação à comunidade escolar gabrielense neste momento de pandemia que assola o nosso povo. Acompanhamos os esforços que o Poder Executivo e o Legislativo têm desenvolvido no município em defesa da vida, dá-nos a esperança de que, mais uma vez, seremos parceiros. A pressão dos governos estadual e federal para o retorno das aulas presenciais neste momento traz uma imensa preocupação aos professores e funcionários de escolas, que, com esforço sobrenatural, têm tentado, de todas as formas, manter nossos estudantes envolvidos com as atividades escolares de forma remota. A secretária estadual da Saúde, ou secretaria, tem afirmado que a vacinação não pode ser requisito para o retorno das atividades presenciais, o que muito nos assusta, pois os profissionais de educação têm contato direto com estudantes e suas respectivas famílias, e mesmo com as medidas preventivas da infecção pelo Covid, estabelecidas e obedecidas pelos responsáveis, o risco da contaminação será grande entre estudantes e referidos profissionais, o que torna a vacinação um requisito fundamental para a volta às aulas. Acreditamos que, se abrir as escolas é prioridade do governo estadual, a imunização dos envolvidos também é fundamental. É importante ressaltar que não queremos furar a fila, não queremos camarote da vacina, porém, é nossa responsabilidade condicionar o retorno presencial das aulas à imunização dos professores e funcionários da escola. Portanto, se realmente os governos exigem o retorno das aulas presenciais, é imprescindível que busquem, então, acelerar o ritmo das vacinações para todos os envolvidos. Não queremos ser prioridade, queremos que a educação seja prioridade e que a saúde dos nossos estudantes e seus familiares, assim como dos profissionais envolvidos, seja preservada. Afinal, não podemos e nem queremos contribuir com o possível aumento de contágio na nossa comunidade. Os últimos estudos apontam que a Covid não escolhe mais idade e tem aumentado significativamente o número de jovens e crianças que apresentam infecções severas em sua decorrência, além de serem potenciais transmissores do vírus. Sabendo da influência do poder legislativo, no meio político, em todos os níveis, pedimos encarecidamente que intervenha na defesa da vida na nossa comunidade escolar. Ofício recebido pelo CEPERS, sindicato, assinado aí pelo Pedro Moacir Abrianes Moreira, diretor do 41º Núcleo do CEPERS Sindicato, também pela presidente da Promusg, Ana Maria Oliveira, e pela presidente do Conselho Municipal de Educação de São Gabriel, Larissa Catarina Graf de Mello. Neste momento, então, passo a efetuar a leitura da moção de apoio de condicionamento da vacinação dos profissionais de educação do Rio Grande do Sul para a volta às aulas presenciais. Em virtude das iniciativas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Governo Federal para o premente retorno às aulas presenciais,
e as implicações e riscos para os envolvidos em função da pandemia. Diante disso, entendendo que os municípios possuem um conhecimento pormenorizado das suas comunidades, sabendo as realidades locais e o que precisa ser feito para frear o avanço da Covid-19, então, por onde é demasiadamente importante que seja feita a correta imunização dos professores e colaboradores da educação através da vacinação destes antes da retomada das aulas presenciais. Tudo isso em comum com o compromisso dos gestores municipais em obedecer todas as regras sanitárias, em investir em ações de fiscalização, em atividades que realmente promovam aglomerações e, em razão disso, prolifera uma doença. Desta forma, o Poder Legislativo de São Gabriel encaminha a presente moção ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, para que se solidarize com uma iniciativa que reflete a vontade da maioria da população gaúcha, condicionando a volta às aulas presenciais somente depois da correta imunização através das vacinas dos atores da educação, prevenindo o agravamento da crise ocasionada pela pandemia. Portanto, é isso, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, efetuada a leitura da moção de apoio de condicionamento da vacinação dos profissionais de educação do Rio Grande do Sul para a volta às aulas presenciais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não vou nem pedir que se manifeste agora. Vamos fazer o seguinte: essa moção vai passar de gabinete em gabinete. Os vereadores que quiserem assinar e se quiserem comentar nos seus próprios espaços agora do pronunciamento, podem fazer isso, tá bem, senhores vereadores? Eu tenho uma reunião agora com o secretário Maninho, o secretário Wagner Lloyd, já está aqui na casa, e depois tem uma reunião com a diretoria do Banrisul, aqui de São Gabriel, com a gerência do Banrisul. Então, eu vou pedir que o vereador, como o vereador Bertado está com a internet um pouco prejudicada, eu vou pedir que o vereador Elcio Teixeira, primeiro secretário, assuma a presidência dos trabalhos e o vereador Rodrigo assuma a secretaria no lugar do vereador Elcio. Eu vou cumprir essas duas agendas aqui no gabinete da presidência. Agradeço a atenção dos senhores vereadores. Questão de ordem, da vereadora Jana. Presidente, eu, por gentileza, gostaria que fosse desconsiderada a minha justificativa de ausência na sessão hoje. Eu estava em reunião com a doutora Kátia e achei que eu não ia conseguir me liberar antes do tempo, tá, presidente? Perfeito, vereadora, perfeito. Tá, não, a sua presença já está registrada aqui, automaticamente é desconsiderado, tá bem? Conseguiu ouvir, vereadora? Não, era só isso, presidente. Obrigada. Perfeito, já está desconsiderado. Passo a direção dos trabalhos ao vereador Elcio Teixeira, primeiro secretário. Neste momento, assumo a direção dos trabalhos e a presidência da casa e já abrimos, neste primeiro momento, o espaço do pequeno expediente. Por gentileza, senhores vereadores que gostariam de usar e se manifestar no espaço do pequeno expediente para as inscrições, por gentileza. Sim? Uma questão de ordem. Sim, vereador Silvio. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelas mais recentes vítimas da Covid-19 no nosso município. Gostaria que, claro que, ele, não querendo, né, esquecer os demais aí que vêm, mas principalmente a professora Maristel Ravazzi, professora municipal, membro do nosso Conselho Municipal de Educação. Cito também o Nadir, pai da diretora Nadine, da diretora da EMEI, tia Suzana, e também cito, que aí eu não sei se foi pela Covid, mas também uma passagem muito importante que foi do Canhoto, o músico Canhoto, aí, uma pessoa que viveu toda a sua vida da música e que nos deixou na manhã de hoje, né, lamentavelmente. Então eu peço um minuto de silêncio, senhor presidente. Perfeito, vereador Silvio. A partir de agora, vamos cronometrar 1 minuto aqui no cronômetro. É 1 minuto de silêncio.
Neste momento, obedecido 1 minuto de silêncio, mais uma vez, os nossos profundos sentimentos a todos os familiares das pessoas que foram a óbito nos últimos dias aí, no final de semana e também na data de hoje. Esperamos aí que Deus conforte o coração de cada familiar, de cada pessoa que muito colaborou quando esteve por aqui na nossa comunidade. Pequeno expediente, por gentileza, quais os vereadores e vereadoras que gostariam de fazer a sua inscrição? Vereador Cildo, quem mais gostaria? Eu, senhor presidente. Vereador Moisés Marques. Eu, senhor presidente. Eu também, senhor presidente. Vereador Írio, vereador Pepeca, é isso? Isso. Perfeito. Quem Eu mais? também, presidente. Vereadora Malu Bragança. Renato Gonçalves. Vereador Renato Gonçalves. Alguém mais, por gentileza? Colega vereador, vereadora? Vereador Marlon, presidente. Vereador Marlon Maciel. Mais algum colega que deseja se manifestar? Vamos, então, neste momento, 5 minutos para a sua manifestação, por gentileza, com a palavra, vereador Cildo Cabreira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste pela TV Câmara, que nos escuta pela Rádio São Gabriel. Todo dia em que acordamos e olhamos as redes sociais, nos deparamos ali sempre com o obituário do dia, virou uma coisa rotineira, em função principalmente da Covid-19. Familiares, filhos, esposos, se despedindo, netos, enfim, se despedindo de seus entes queridos. E, seguidamente, se tornou rotina também a gente pedir minutos de silêncio aqui na nossa sessão, em virtude desses trágicos falecimentos aí, em função dessa pandemia que nos assola. E como citei ali na questão de ordem, professora Maristel Ravassi, professora recentemente conseguiu se aposentar, com 52 anos, veio a falecer, membro do Conselho Municipal de Educação. Citamos também o Nadir, uma pessoa também bem nova, o pai da Nadine, que é uma diretora da IMEI, a Suzana. Enfim, eu citei o professor Canhoto, não sei, não quero aqui, não sei se foi Covid, mas lamentei também o falecimento do Canhoto, uma pessoa, um músico, muito tradicional dentro do nosso município, antigo, sempre viveu da música. Então, isso nos entristece muito. E a gente fica agora atentamente escutando o ofício encaminhado pelos órgãos da educação do nosso município, o professor Pedro, do CEPERS, a professora Ana, da Promusg, e a professora Larissa, do Conselho Municipal de Educação, solicitando apoio dessa Casa Legislativa, assim como já falaram com o prefeito municipal, para que esses poderes intervenham junto ao Executivo Estadual, ao governador do Estado, para que as aulas presenciais não voltem sem que os professores estejam vacinados. Desculpa. Vocês imaginam, e eu vou só citar o exemplo de uma escola como a Escola Ginásio São Gabriel. Escola com em torno de 900 alunos, e aí mais de 70, 80 profissionais, entre professores, funcionários. Imagina toda essa comunidade, mas com o advento dos pais terem que trazer os filhos e depois buscá-los na hora da saída. Quantas pessoas não giram em torno desse local público durante o dia? Então, mais a escola comércio, com seus 300 alunos, lá, seus 40, 50 profissionais, à noite. Então, assim, seguramente mais de 2.000 pessoas diariamente
vão circular nesse prédio, citando só a Escola Ginásio São Gabriel. Aí imagina o perigo que é isso aí. No momento mais grave da pandemia, o Estado quer voltar às aulas. Aí teve uma lei que foi aprovada recentemente pela Assembleia, para que os senhores vereadores saibam, devem saber, mas para os que não saibam, que torna essencial as atividades físicas no Estado. Muito bem. Essa lei, inclusive eu, da autoria da deputada Franço Menzi, tá? Inclusive eu, no ano passado, mandei uma moção de apoio a essa lei, visto que muitas pessoas precisam das atividades físicas, inclusive para se recuperar das comorbidades, né? Não só a fisioterapia, mas também os exercícios físicos. Muito bem, essa lei foi aprovada. Mas com essa lei veio uma emenda... Um minuto, vereador. Pois não. Veio uma emenda a essa lei, tornando as aulas, né, a educação básica também essencial. Mas quem é que não sabe que a atividade educacional é essencial? Quem é que não sabe? Mas com o intuito, né, já que foi a base do governador que colocou essa emenda, com o intuito de mais, logo ali, cobrar junto ao STF para que as aulas presenciais voltem. Então, assim, eu acredito, mesmo com todas as medidas, com toda a segurança, eu acredito que não é o momento. E nosso prefeito também pensa dessa maneira, já que querem que volte às aulas, vão pressionar o presidente pela vacina. Aí não pressionar para o STF para que volte às aulas agora, né, no pior momento da pandemia. Então, me soma isso, né, eu tenho certeza que os demais vereadores irão assinar essa moção encaminhada pelo Poder Legislativo para o governador. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção. Muito obrigado, vereador Cildo Cabreira, por gentileza. Com a palavra, o vereador Moisés Marques, Partido Liberal, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, bem como a comunidade que nos assiste, comunidade de São Gabriel, que estão nos acompanhando. A minha manifestação aqui hoje é sobre a nossa data de hoje, 19 de abril, Dia do Índio, né? A data de comemoração ao Dia do Índio, tá? Entretanto, precisamos ressaltar que esta data precisa, pela consciência humana, perpassar as questões de comemoração. E precisa ser uma data de reflexão. Reflexão essa que paire sobre questionamentos. Tá? O que estamos fazendo pelos nossos índios e pela garantia de sua cultura? O que estamos fazendo pelos povos indígenas? A data não pode ser apenas uma alusão à ancestralidade e à contribuição social da formação de nossa história, né? Da contribuição do índio na formação de nossa história. Nós precisamos, com a mais brevidade do tempo, entender que os povos indígenas têm seus direitos e garantia. E entre eles, como cidadão, tem direito de determinar seu próprio destino, com costumes e histórias preservadas e convivência digna, né, humana, com seus pares e com a nossa sociedade. Sobre garantias, sobre direitos e sobre dignidade do índio, há poucos dias tratávamos isso na nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, o momento é oportuno para fazermos um chamamento à nossa sociedade, aos nossos poderes constituídos em torno de garantias de direito à dignidade humana dos nossos povos indígenas. Também queria aproveitar este momento para parabenizar, né,
os 45 anos da Escola Ferraz Neto, né? Que na data de hoje completa 45 anos. Eu faço parte dessa história do Ferraz Neto, pois lá estudei ainda do tempo que essa escola era o Grupo Escolar Rocha Pombo, aqui no bairro Bonfim. De lá para cá, a história do Ferraz Neto foi escrito, né? Na ética, no comprometimento de todos. Lá estão meus netos estudando e eu me sinto muito confortável em falar sobre esta valorosa escola, sobre o valoroso trabalho desta escola no bairro Bonfim. Então, quero aproveitar este momento para parabenizar o corpo docente, a direção e corpo docente dessa escola, bem como todos os funcionários, pais, alunos, né, o corpo docente de uma maneira em geral. Fica aqui a minha manifestação, já estou trazendo a esta casa os votos de congratulação à Escola Ferraz Neto. Neste momento, é o que eu tinha a falar. Se existir o grande expediente, eu volto. Perfeito, muito obrigado, colega vereador Moisés Marques. Com a palavra, 5 minutos, vereador Írio Rodrigues. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Primeiramente, quero deixar minhas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos e que nos deixou a nossa colega e componente da nossa diretoria da Associação dos Professores, da Promusg, porque eu faço parte também da Promusg, e também os familiares do nosso grande professor de música, o Canhoto, Gregório Canhoto, que nos deixou hoje. Não sei qual foi a doença que atingiu ele, mas deixo minhas condolências a esses familiares e a todos os outros famílias que perderam seus entes queridos, que a gente não tem maiores acessos de amizade com eles. E também, retornando à vacinação dos colegas professores, eu digo colegas professores, porque a profissão é uma só, de professores, só com cada um sua matéria, sua disciplina. Quero dizer para vocês que faço minhas as palavras do colega Cildo e digo para vocês que eu analiso de outra forma, não só vacinando os senhores professores. Digam-me para mim, me respondam, senhores vereadores, vocês coloquem-se em lugares dos pais. Uma escola como a Escola João Goulart, no bairro Independência, tem 550 alunos. O ginásio São Gabriel tem 900. Vocês acham que algum professor, algum pai vai evitar de uma criança abraçar outra, de um jovem abraçar o outro, no retorno das aulas presenciais? Vocês acham que os adultos vão se conter e não se aproximar uns dos outros, estudando nas escolas noturnas? Quem se responsabiliza por essas pessoas, se acaso for atingido por essa doença, Covid-19? Qual é o governador que vai assumir a responsabilidade de um pai, de uma mãe, na hora do sofrimento? Qual é o presidente da República que vai assumir esse tipo de caso? Por isso eu sou contrário às aulas presenciais, enquanto não ter um controle dessa doença com a vacinação. Além das pessoas de mais idade, os jovens, porque tem os jovens que trabalham também em nossas casas, que são empregados, que a gente está arriscando a eles também ser contagiados no trabalho, que dirá uma escola onde tem centenas, dezenas e centenas de alunos, às vezes também com comorbidades, esses alunos, por obesidade, outros por problemas cardíacos, outros por diabetes. A gente nunca sabe qual é a situação de cada aluno quanto à saúde de cada um, somente os senhores pais. Então, por isso, eu me manifesto contra as aulas presenciais ainda dentro do município de São Gabriel, tanto quanto
o nosso prefeito, e eu acho que os senhores vereadores todos vão concordar da minha atitude, do meu pensamento direcionado a este tipo de atividade. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, por me ouvirem a minha proposta em posição a essa proposta que vem para nós assinar. Assinarei com maior tranquilidade, porque sei que estou assinando coisas de fundamento para nossos colegas professores. Muito obrigado pela sua manifestação, colega vereador Írio Trindade Rodrigues. Com a palavra, vereador Antônio Bertazzo. Pepeca Bertazzo, por gentileza. 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, bom dia a quem nos acompanha também. Inicialmente, peço desculpas pela questão na internet, na qual sugeri ao presidente Clodomiro que não passasse a minha presidência, para que não prejudicasse o andamento da sessão. Senhor presidente, colegas vereadores, na pauta de hoje, no trabalho dos senhores vereadores, alguns trabalhos de minha autoria, alguns deles eu já havia feito comentário e explicado na sessão passada, que são do local da parada de ônibus na Rua Coronel Soares, né? Outro de uma luminária no bairro Medeiros, na Rua Fernando Dornelles. Hoje coloco um desentupimento de esgoto na Avenida Francisco Chagas e coloco um outro também que talvez tenha passado despercebido, tenha sido pedido em outro tempo e não tenha sido atendido ou resolvido, que é a questão do estacionamento rotativo. Às vezes a gente está saindo ali e observa as pessoas vindo a utilizar na máquina, colocar as moedas, digitar. Então, para isso, com sugestão de um amigo que me ligou na sexta-feira, coloco pedido de providência que o Poder Executivo Municipal, seu prefeito, interceda e exija, solicite a empresa do estacionamento rotativo que disponibilize nos seus equipamentos álcool gel, assim como é feito pelos demais, por todos os comerciantes do nosso município, certo? Que tem álcool gel para os clientes que no seu comércio entregam. Solicito que a empresa do estacionamento rotativo também o faça, porque o rotativo não deixa de ser um comércio que tem clientes e pessoas que circulam. Então, uma parte, vereador. Sim, vereador Marlon, por gentileza. Vereador Bertazzo, eu me somo a Vossa Excelência e gostaria de acrescentar que também na semana passada, acredito que quinta-feira, meu gabinete emitiu um documento, um ofício endereçado à empresa REC Parking, né, para que ela também reativasse o seu aplicativo, né? Recebi várias demandas e informações de pessoas que procuraram o nosso gabinete, também me telefonaram, dizendo que não estavam conseguindo comprar créditos no aplicativo da REC Park, né? Então eu mandei um documento também solicitando isso, porque é outra facilidade, já que o estacionamento rotativo está aí funcionando, né, vereador Bertazzo? Eu acho que o aplicativo ele é uma maneira também de evitar com que a pessoa se dirija até o totem ali e faça uso e se exponha, né, logicamente, seguindo a linha de raciocínio de Vossa Excelência. Então, apenas para colaborar, também fiz uma solicitação que eu acho que seria também interessante, diante do discurso de Vossa Excelência, né, para que a REC Parking solucionasse esse problema de instabilidade no seu aplicativo. Perfeito, vereador. Sem dúvidas, são pessoas que vão evitar de ir até o equipamento da empresa e ter o contato. Mas é necessário, vamos ver o que o Poder Executivo consegue junto da empresa. Um outro assunto, senhores e senhoras, é sobre a moção que esta casa recolhe assinaturas, se posicionando contrário ao retorno às aulas, favorável à vacinação dos seus professores. Eu obviamente, serei favorável e um defensor desta matéria. E até fico triste quando a gente tem que mobilizar poderes, setores e opiniões públicas no que diz respeito
aos professores. Os professores, aqueles que têm a profissão que deveria ser a mais valorizada do nosso país, no mundo, o que alguns países aqui, além de penarem pelos atrasos sem reajustes salariais, sem os benefícios, sabemos que o governo do Estado mesmo, desde quase 10 anos, os professores não têm o mínimo de reajuste, 1 centavo de reajuste no salário. Os professores que têm o piso nacional do magistério negado, certo? Né? Então, me posiciono contrário, não me surpreendo, né? Mais uma posição e uma decisão equivocada do governo do Estado, que não me surpreende em nada. Não, e aqui não faço críticas políticas e diretas, até porque não é do meu caráter, e principalmente não estamos pensando em política nessa hora, né? Mas não é surpresa alguma para mim, não, e creio que para os demais vereadores e para a comunidade em geral, porque os professores não são valorizados, só que a incoerência está quando o mesmo governo do Estado que fechou portas de comércio, que às vezes trabalha um pai de família dentro e que poderia atender uma pessoa por vez, esse comércio ele é fechado. E ao mesmo tempo que esse comércio estava fechado, o governo do Estado tentando, até via judicial, retornar aulas em escolas que vão ter 300, 400, 500, 600 pessoas num turno. Então, é inadmissível, não existe, não tem nem palavra para caracterizar uma atitude dessas, mas, que repito, em nada me surpreende, pois neste momento de tanta crise, ontem acompanhava em redes sociais uma postagem do governador do estado, onde ele participava de um evento virtual que falava em recuperação em valores da democracia no nosso país e 10 alternativas para a construção do Brasil que precisamos para o futuro. Então, eu olhando os participantes, Dória, governador de São Paulo, mesmo padrão de trabalho do governador do estado do Rio Grande do Sul. Luciano Huck, um representante da mídia que vai para o lado que convém. Quando é para ser a favor do presidente ou contra, eles vão para o que importa. Fernando Haddad, a gente sabe de onde vem, já foi candidato. Conclua, por gentileza. Já vou concluir, senhor presidente. Foi prefeito com uma mínima aprovação. E Ciro Gomes, até do meu partido, mas é um desequilibrado. Então, quando a gente vê que o governador, com o caos que está preocupado em discutir o futuro com pré-candidatos a presidente da República, a gente vê que o governador não está preocupado com o Rio Grande do Sul, e sim com a eleição presidencial e com o país do futuro. Só que talvez esse país não conte mais com o Rio Grande do Sul, que, ao que me parece, o governador conseguirá destruir até o final do ano. Muito obrigado, desculpa passar o tempo, senhor presidente. Muito obrigado pela manifestação, vereador Antônio Bertazzo. Nesse momento, com a palavra, a vereadora Malu Bragança, por gentileza, 5 minutos, vereadora Malu Bragança. Bom dia, presidente, colega vereadora, colegas vereadores. Eu trago aqui no pequeno expediente alguns assuntos, a começar pela questão da moção que esta Casa Legislativa encaminhará ao governador a respeito da volta às aulas após a vacinação dos professores. Eu também recebi cópia, né, como todos os colegas, do ofício conjunto do CEPERS, da Promusic e do Conselho Municipal de Educação. Me somo à iniciativa da Casa, acho de extrema importância que essa moção seja encaminhada. Acho que é inviável o retorno das aulas sem a vacinação ampla de professores e funcionários das escolas, né, isso tudo é o que viabilizará, de fato, o retorno das atividades escolares presenciais, né. Outro assunto, eu protocolei hoje no sistema da Casa, está em pauta para ser apreciado na sessão de hoje, uma moção a ser enviada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com relação à efetivação como titular na Superintendência Regional do INCRA, da servidora Raquel Maichula. A Raquel é uma servidora de carreira do INCRA, que ocupa o cargo interino de superintendente regional, cargo esse anteriormente ocupado pelo Dr. Tarso Teixeira, né, um especial amigo, pessoa da qual a comunidade gabrielense reconhece o trabalho feito
né, um saudoso amigo. Então, eu encaminho essa moção em virtude do brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido pela Raquel, que é uma pessoa extremamente desprendida, que presta devida atenção quando é solicitada, uma profissional dedicada, dinâmica, que tem dado retornos muito positivos à nossa comunidade de São Gabriel. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que existem inúmeras famílias assentadas, volta e meia essas famílias precisam do apoio e do amparo, né, do INCRA na solução de muitas demandas, e a Raquel tem se mostrado uma pessoa muito aberta ao diálogo, com muita competência, né, conduzindo os trabalhos à frente da Superintendência Regional do INCRA. Então, as minhas duas colocações no pequeno expediente são com relação a isso, e no grande expediente eu trago mais assuntos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Malu Bragança. Nesse momento, com a palavra, o vereador Renato Gonçalves do Filho. Por gentileza, vereador Renato Gonçalves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Hoje, 19 de abril, como mencionou o nosso colega vereador Moisés, dia do Índio, né? Um povo que nos deixou um legado cultural muito grande, e faço das palavras dele as minhas, porque é um povo muito importante para o nosso Brasil. Também dia 19, hoje é o dia do Exército Brasileiro, né, uma das nossas Forças Armadas, que tem por obrigação a garantia da lei, né, e a ordem dos poderes constitucionais. Sabemos que o Exército Brasileiro vem atuando em alguns municípios, estados, no auxílio à pandemia, na vacinação, ajudando na vacinação, ajudando no transporte de medicamentos, ajudando no transporte das próprias vacinas. A gente sabe que o Exército, dentro da incumbência dele, e assim sendo convocado, ele nunca deixou a desejar dentro do nosso país, né? Também queria parabenizar o município vizinho, Santa Margarida do Sul, pelos seus 25 anos de existência, na data de ontem, um município que tem muita força no setor primário, na área da agricultura e pecuária, e é um dos municípios em extensão territorial pequenos, mas muito grande, um município muito importante aí para a nossa região. Em questão da volta às aulas, me solidarizo com os demais colegas, acredito também que não apenas a vacinação dos professores seria o essencial para a volta às aulas, mas a gente sabe que hoje essa nova cepa do Covid, ela está muito violenta, o contágio está altíssimo, então eu acredito que a gente tem o perigo das crianças se infectarem, como tem várias crianças que eu sei que foram infectadas com essa nova cepa, e que eu acredito que pela questão da grande quantidade de alunos e colegas, seria muito difícil, né, conseguirmos manter a disseminação do vírus. A gente sabe que tem questões políticas envolvidas, mas o meu posicionamento é contra a volta às aulas, num momento muito difícil que nós estamos passando, principalmente no nosso município, na região, né, no estado também, embora agora a gente tenha visto que os números estão caindo, mas eu acho que é de extrema responsabilidade nos protegermos as nossas crianças, e hoje o vírus não escolhe idade, não escolhe nada. Hoje o vírus está muito letal, violentíssimo, então acredito que não seria o momento ideal para a volta às aulas, embora em sistema híbrido, né, mas muito complicado. A gente vai deixar crianças e familiares de alunos à mercê, né, desse vírus. Essas seriam minhas colocações, senhor presidente. Agradeço pela atenção dos senhores vereadores e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Renato Dotto Gonçalves Filho. Com a palavra, vereador Marlon Maciel, 5 minutos, por gentileza, vereador Marlon. Por gentileza, vereador Marlon Maciel, inscrito no pequeno expediente. Está com Vossa Excelência a palavra, vereador Marlon, não sei se saiu da conexão. Por gentileza. Aguardamos aí o vereador Marlon Maciel, a sua manifestação.
Senão já vamos passar imediatamente para o grande expediente. Acho que ele está desconectado, presidente. Vamos para o grande expediente, então. Aí ele usa caído a internet dele. Perfeito. Ele usa o espaço no grande expediente, se assim achar necessário. Passamos neste momento ao grande expediente, por ordem de bancada. Primeira bancada, bancada do Democratas. Usará da palavra o vereador Ranieri. Não vou falar hoje, senhor presidente. Certo, vereador Ranieri. Bancada do Patriota, usará o espaço? Eu vou usar, presidente. Vereadora Malu, vereador Kiko. Vai usar da palavra o vereador do espaço do partido? Somente a vereadora Malu, vereador Cacaio. Vereadora Malu pelo Patriotas. Não vou usar, presidente, não vou usar. Tá certo, vereador Kiko. Pelo PDT, vereador Sildo, usará a palavra? Vereador Írio. Vereador Sim, Pepeca. sim. Primeiramente, vereador Sildo. Vereador... Sim. Vereador Írio, vereador Pepeca também? Sim, presidente. Tá. Vereador Carlos Alberto Macorlanes, vai usar o seu espaço dentro do Patriotas, vereador? Não vou usar, presidente, não vou usar. Certo, obrigado, vereador Cacaio. Senhor presidente. Sim. Questão de ordem. Eu acho que caiu o sinal aqui, acabou passando a minha vez. Não. Certo. Pode ocupar, de repente, o grande expediente, vereador Marcos, se assim achar necessário. Tá ok. Vereadores do PL, por gentileza, vereador Moisés, usará a palavra. Vou usar, senhor presidente. Vereador Renato Gonçalves. Não vou usar, senhor presidente. Certo. Então, eu também, pelo PL, não usarei o grande expediente. Pela tarde ou amanhã, eu já vou ali para fazer o levantamento. Bancada do Podemos, por gentileza, vereadora Janaína França. Usará. Não vou usar, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Bancada do PP, vereador Marlon, por gentileza. Sim, vou usar, presidente. Bancada do PSD, vereador Rodrigo. Vou usar, senhor presidente. Bancada do PSDB, vereador Renato Silveira, por gentileza. Não vou usar, senhor presidente. Obrigado, vereador Renato Silveira. Nesse momento, então, a bancada do Patriotas, com a palavra aí, vereadora Malu Bragança. Retornando, então, ao grande expediente, né? Novamente, bom dia, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a comunidade que nos escuta nas ondas da Rádio Batuvi e também nos acompanha na rede social Facebook da nossa Câmara de Vereadores. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre moralidade e probidade administrativa. Não é a primeira vez que me ocorre isso que eu vou relatar aqui nesta sessão de hoje, né? Por algumas vezes já tive dificuldade de diálogo, né, e de obter retorno por parte do secretário de Desenvolvimento Rural. No último sábado, recebi denúncias de moradores próximos à área do patronato, da antiga Fundação Agrária, de que teria um trator, né, pertencente à prefeitura, realizando um serviço particular numa propriedade próxima ao campo do patronato. Como é do meu feitio, né, pedi que os moradores me enviassem fotos, né, para realmente comprovar que esse trator estava no local, e fui questionar o secretário a respeito disso, solicitando informações se esse trator pertencia realmente à secretaria, se esse trator fazia parte da patrulha agrícola ou do programa Cinturão, né, Verde, que presta serviço para propriedades particulares mediante pagamento de taxas, né? E, para minha surpresa, enviei uma mensagem ao secretário às 11 horas da manhã, e o secretário me retornou essa mensagem às 5 horas da tarde, dizendo que não sabia se era, mas que poderia ser. Nestes termos, não sei se é, mas pode ser. Então, eu deixo aqui registrado, presidente, com todo o respeito que tem ao secretário de Desenvolvimento Rural, e não é a primeira vez que isso acontece. Lá no início do mandato, tentei agendar com ele diversas vezes reunião para conversar com o secretário,
Até solicitei a intervenção do vereador Cildo, líder de governo, para que essa reunião pudesse se viabilizar. O vereador Cildo interviu e realmente essa reunião se viabilizou. Na semana passada, ou retrasada, não me recordo, também busquei contato com o secretário a respeito da estrada do assentamento Zambesi, um trecho da estrada ali próximo aos trilhos, estava com defeito e as máquinas, eu fiquei sabendo que as máquinas estavam próximo ao Suspiro, que é ali perto, e pedi então que o secretário aproveitasse que as máquinas estavam lá para fazer os reparos nessa estrada. Não obtive retorno. Só horas depois o secretário respondeu que um outro secretário, colega dele, havia solicitado e que se desse ele deixaria uma carga lá para arrumar a estrada. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que no sábado, né, na minha prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo, estava então fiscalizando se esse trator realmente era do município, se estava em propriedade particular. Quando enviei a mensagem ao secretário, que respondeu somente à tardinha. Então, isso é lamentável. Por quê? Eu já fui secretária do município, né? Eu acredito que o secretário é um servidor que tem que estar à disposição da comunidade, assim como nós, vereadores, 24 horas por dia. Nós somos, hoje, legisladores, pessoas que fiscalizam o serviço público, né, que tem essa prerrogativa e essa responsabilidade de fiscalizar, e não estamos fazendo nada além das nossas atribuições quando fiscalizamos. E acredito que o secretário ele precisa ter mais atenção com este poder, né? Precisa ter um devido respeito ao poder legislativo. Eu sou vereadora de oposição, né? Mas assim como qualquer outro colega, mereço a consideração, o respeito e o efetivo retorno dos serviços públicos. Até porque o que eu gostaria de saber era uma questão simples, que o secretário, se tivesse o domínio e efetivo comando da pasta que conduz, saberia dizer se realmente esse trator é da secretaria ou não é, se foi pago taxa ou se não foi pago taxa para fazer esse serviço, mas não me responder 6 horas depois do meu questionamento, dizendo que não sabia se era, mas que poderia ser do município. Então, por que eu falo em moralidade e probidade administrativa? Porque se esse trator estava na propriedade particular e pertence ao município e não foi efetuado o pagamento de taxa, isso é um ato de improbidade administrativa. E se esse trator é do município, estava na propriedade privada fazendo um serviço privado e foi pago taxa, bastava um esclarecimento do secretário. Esclarecimento na hora. Claro que ninguém quer que o secretário fique de plantão no WhatsApp, mas convenhamos que o WhatsApp é uma ferramenta importante de comunicação. E as pessoas, elas precisam estar adaptadas às tecnologias. E quem não quer dar resposta à comunidade, através dos vereadores, que somos nós, representantes do povo e fiscalizadores do Poder Executivo, não pode ocupar cargo público, com o devido respeito, com todo o respeito que tem ao secretário. Né? Não quero aqui desrespeitar a figura do secretário, eu quero aqui falar sobre o seu trabalho, né, e sobre a maneira com que eu considero correta que seja feito e seja dado o devido retorno. Secretária Kátia Raposo, secretária da Saúde, que sem dúvida nenhuma é uma das secretárias que enfrenta os maiores problemas que esse município está passando, não deixa passar 5 minutos para dar um retorno para a gente numa mensagem ou numa ligação. Secretária Juliana Medeiros, da mesma forma, imediatamente, quando a gente questiona alguma coisa ou que pede alguma explicação, na hora ele dá o retorno. Então, assim, é lamentável esse tipo de atitude, é um desrespeito não só com esta vereadora, mas com todo o Poder Legislativo, né? Nós estamos no exercício das nossas prerrogativas de fiscalização e devemos ter o respeito necessário por parte do Poder Executivo através dos seus secretários, que precisam estar antenados, saber o que ocorre dentro das suas secretarias para dar o efetivo retorno para a comunidade através de nós, vereadores. Então, a partir disso, hoje eu entrei com um pedido de informação aqui nesta casa, né, para saber se estão funcionando os programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Patrulha Agrícola e o Cinturão Verde. Quero saber como é que é feito o enquadramento de quem utiliza esse serviço, quais são as regras, e quero saber, especificamente quanto a esse caso, né, dessa propriedade particular próxima ao patronato, eu quero saber se foi pago taxa para fazer esse serviço, né, se foi pago pelo proprietário, e a descrição do serviço feito. E também gostaria de ter como resposta o envio de um relatório de todos os serviços prestados por esses programas no ano passado
e neste ano até o momento, com os valores das respectivas taxas, né, o tipo de serviço e os beneficiários, as pessoas requerentes desse serviço, porque a gente sabe que isso é depositado normalmente, né, até onde eu sei, numa conta do Banrisul, do Funder, e são recursos que podem ser utilizados para dar retorno aos produtores, né, através de serviços da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, a minha manifestação de hoje é também um desabafo, né, porque nós estarmos aqui nesta Casa Legislativa, com mandato confiado pelo povo, para fiscalizar em nome do povo, e não termos o devido respeito e o devido retorno por parte daquele órgão, que é o Poder Executivo, que a gente fiscaliza, é lamentável. É lamentável. São respostas simples, respostas fáceis de serem dadas, que precisam ser efetivamente dadas aos vereadores. Se tivesse me sido dada uma resposta plausível, uma resposta com domínio, de quem tem domínio sobre a pasta que comanda, com certeza não estaria aqui hoje precisando fazer esse desabafo, tornando esse assunto um assunto público, levando para a comunidade o que está acontecendo, porque a comunidade me cobra ações, e assim tem que ser. Cobra de mim, e eu preciso dar o retorno para a comunidade, assim como todos os senhores e a senhora. Então, essa é a minha manifestação de hoje no Grande Expediente. Espero que esse episódio não se repita, que a gente possa ter uma relação de reciprocidade, de diálogo com todos os secretários, como eu citei, secretária Cátia Raposo, secretária Juliana Medeiros, né, de duas áreas importantíssimas do nosso município, saúde e assistência social. São pessoas que não deixam a gente sem resposta, são pessoas, olha, prestativas, que inúmeras vezes esclarecem os questionamentos a tempo e a hora, né, e lamentável que esses episódios venham se tornando repetitivos junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, e é lamentável que não exista esse diálogo aberto, né, e esse canal de comunicação direto com a Câmara de Vereadores. Relembrando, já fui secretária, já estive nesta posição, sempre tratei a todos com muito respeito, sempre tratei os questionamentos de todos os vereadores da época com muita tranquilidade, com muita presteza e rapidez, porque o vereador é quem leva a mensagem ao povo, é quem está próximo ao povo, né? Ninguém mais do que nós está próximo ao povo. E nós precisamos dessas respostas para poder dar respostas ao povo de São Gabriel, que nos colocou aqui para representá-los. Era esse o meu desabafo, presidente, era esse a minha fala nesse grande expediente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Malu Bragança, usando o espaço do Patriotas. Nesse momento, o espaço do PDT, vereador Silvio, vereador Írio, vereador Pepeca, 12 minutos a bancada, por gentileza, 4 minutos cada vereador. Com a palavra, vereador Silvio Cabreira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui tecer alguns comentários a respeito das manifestações dos colegas que me antecederam, começando pelo vereador Moisés, ali quando citou que o dia 19 de abril, o dia do índio, muito bem mencionado, né? Esse povo aí que participou praticamente de todos os inícios de todas as populações, né, que foram muitas vezes dizimados, que foram oprimidos, enfim, e permanecem até hoje, aí, embora, né, com sua povoação bem diminuta, né, em relação ao que era outrora, mas com que merece todo o nosso respeito, certamente. Também falar sobre a escola Ferraz Neto, uma escola querida, né, que faz aniversário, que o vereador Moisés também citou, e eu quero dizer aqui que sempre me senti muito bem, muito à vontade, não querendo desmerecer de maneira nenhuma as demais escolas, mas toda vez que fui ao Ferraz Neto, e é uma coisa que talvez vocês não saibam, o Ferraz Neto, a escola Ferraz Neto tem um hino maravilhoso, um hino muito bonito da sua escola, e as crianças cantam esse hino, né, com muito amor no coração. Então eu convido a todos os vereadores, que aqui em nome da diretora Helenise, né, e do secretário Jojo, para que vão no Ferraz Neto, uma hora que tiver alguma festividade, depois que passar essa pandemia, que vocês vão escutar o hino da Escola Ferraz Neto cantado, né, pelos seus alunos. Quero também mencionar aqui, em relação ao que o meu colega, o vereador Bertazzo, do PDT, falou em relação
ao pré-candidato pelo meu partido, Ciro Gomes, dizendo que o Ciro é um desequilibrado, e eu quero que não poderia deixar, né, de fazer o meu contraponto e dizer que eu não concordo, obviamente, com isso, porque sou muito partidário, amo o meu partido, né, sou PDT de raiz e de carteirinha, não pretendo trocar de partido, e dizer que me orgulho muito de ter o Ciro como pré-candidato a presidente da República. E que a gente não pode, logicamente, colocar numa mesma panela, né, o Ciro juntamente com o Leite, com o governador Leite, com o Dória e com o Huck, né, que são coisas bem distintas, né? E se for falar desequilibrado realmente é o nosso presidente, né? Acho que isso aí está visível para todos devem notar que o nosso presidente é totalmente desequilibrado, um negacionista que não quis o uso de máscara, né? Que negou o uso da máscara, que negou a vacina, que negou a questão da prejudicialização das aglomerações. Então não se compara, né, quem é, né, desequilibrado ou não, mas tudo é questão de opinião, e respeito a opinião do colega que me antecedeu, mas eu não poderia deixar, né, de fazer, porque aqui nós somos 3 vereadores do PDT, né, e quem cala consente, né? Então eu não posso aqui deixar de fazer o meu contraponto e dizer que não é por ser do meu partido, mas que eu considero o Ciro Gomes atualmente a pessoa mais bem preparada para conduzir os destinos do nosso país. Ponto. Em relação ao que a vereadora Malu falou, concordo, vereador, estarei aqui sempre para defender aqui as atribuições que nós temos como vereadores, que é de fiscalizar. E então não é por Vossa Excelência ser da oposição que eu não possa concordar. Né? Um minuto, vereador. E não quero aqui ser advogado de defesa do secretário Fogueira, mas o secretário vai muito para fora, né, tem propriedade rural, pode ser que ali ele estivesse ocupado em alguma ocupação ali realmente dos seus afazeres na sua propriedade, ou até no seu trabalho também, né? Não sei o que, às vezes o secretário também vai para fora nos sábados, né, trabalhando, né? Poderia que estivesse a trabalho também. Eu muitas vezes me pego ali, né, como a gente recebe muita mensagem no WhatsApp, algumas mensagens se sobrepõem às outras. Eu vou citar o exemplo aqui, nós vamos ficar 2 horas ou mais em sessão, e as pessoas não sabem, ficam mandando mensagem, ligando para a gente. Então, conclua, por gentileza, vereador. Sim, então talvez tenha sido, né, isso aí. Mas aqui sempre serei um defensor aqui, né, do trabalho dos vereadores, do respeito para os vereadores. Eu sofri na pele isso na outra legislatura, na primeira, quando os secretários iam para a rádio, falavam mal dos vereadores, não tinham diálogo com os vereadores. Algo que nesse governo e no anterior do governo Rossano eu acredito que não tenha tido. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Obrigado, vereador Silvio Cabreira. Com a palavra, o vereador Ínio Trindade Rodrigues. 4 minutos, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Retornando às palavras do nosso colega e amigo Moisés sobre o Dia do Índio, onde nós, dos direitos humanos, reunimos-nos semana passada e discutimos esse assunto do bom tratamento que devemos ter com os indígenas e com as outras pessoas que aqui chegam. Mas, diretamente aos índios, por ser o Dia do Índio hoje, que eu aprendi ainda no tempo que existia a moral e cívica, que hoje faz muita necessário nas escolas e não tem, porque ninguém sabe mais as datas comemorativas dos alunos jovens, nem quando vai acontecer nada nos municípios, no estado ou no país, por causa de falta de conhecimento dessas datas comemorativas. E o Dia do Índio é muito importante, porque o índio é os primatas, os primeiros que estavam no Brasil quando chegou Pedro Álvares Cabral. As primeiras pessoas que eles encontraram dentro do Brasil foram os indígenas. E enalteço as palavras dos meus colegas, o Cildo, o Moisés, sobre o índio. Também da colega Malu falou sobre os índios também, onde a gente discutiu bastante esse assunto. E hoje eu assisti uma palestra do nosso secretário Jojo, com um doutor da faculdade, que estava
falando sobre o Dia do Índio. Inclusive, ele convidou esse doutor para que viessem conversar com ele, dar uma palestra online sobre o Dia do Índio. E retornando mais um pouco atrás, eu digo para vocês que eu sou um dos fundadores do PDT de São Gabriel. Eu me sinto infeliz quando alguém se pronuncia queimando, como você diz na palavra gaúcha, os nossos companheiros. Eu acho que cada um tem o seu pensamento, cada um é livre, estamos numa democracia para pensar da forma que pensar, mas eu sou a favor do Ciro Gomes como candidato, não adianta, é o meu partido, e eu jamais vou mudar. E acho que a condução das palavras deles até, em certos momentos, deve descer, não ser aceitável por todos, mas nem Jesus conseguiu agradar a toda a população, ele foi crucificado. Então, eu digo para vocês assim, eu não mudo de opinião, a minha opinião é essa, e concordo com as palavras do Cildo. Retornando ao secretário, eu acho que o secretário de Transporte, colega Malu, tu tens razão, porque a gente sempre deseja uma resposta urgente, rápida e esclarecedora ao mesmo tempo, para que a gente passe à população. Mas tenho certeza que talvez, não sou defensor, não sou advogado defensor do secretário Fogueira, mas ele, como dizia o Cildo, ele poderia estar ocupado em alguma atividade, porque eu acho assim, ele, principalmente comigo, ele é muito respeitoso, ele é uma pessoa de fácil acesso, e tenho certeza que ele é de fácil acesso, senhora. Sim, senhora. Só eu lamento que em todas as oportunidades que eu entro em contato com ele está sempre ocupado, é isso que eu lamento, porque eu acho que precisa ser dado uma devida atenção, uma priorização no diálogo com esta casa, vereador. Não, vamos dar uma conversada com ele, para ver qual é os problemas, para ver se há problemas, se não há problemas, para que ele faça a recepção melhor e ouça melhor os vereadores desta casa, que merecem o maior respeito. Sim, senhor presidente. Que ele retorne o mais rápido possível, que dê mais uma atenção especial aos nossos queridos colegas vereadores, que fazem um trabalho limpo, digno e responsável em prol da nossa comunidade. Muito obrigado, presidente, obrigado aos colegas vereadores que me ouviram e a toda a população. Muito obrigado pela sua manifestação, vereador Írio. Ainda encerrando o espaço da bancada do PDT, vereador Pepeca Bertazzo, por gentileza, 4 minutos. Senhor presidente, retornando, eu até teria de falar da apresentação de 2 trabalhos meus, 2 projetos, mas como fui citado pelos meus colegas de partido, não posso deixar de respondê-los, né? Então não haveria tempo para falar dos trabalhos. Né? Vou fazer isso no espaço do partido, o qual até estou pensando em nem utilizar mais, porque, para mim, eu utilizo o espaço do PDT como pedetista de São Gabriel, porque se fosse pensar no PDT nacional, nem usava mais o espaço. Porque, para mim, o Ciro Gomes é, sim, um desequilibrado, né? Mas também vou fazer a resposta em respeito ao povo que me elegeu, tentando ser o mais educado possível, né? E quando eu falei a palavra desequilibrado, basta a gente ver qualquer entrevista e qualquer posicionamento e qualquer instrução do pré-candidato Ciro Gomes aos seus correligionários, que ele não mantém o equilíbrio emocional, não tem condições, né? Então, até o vereador Cildo, fazendo uma resposta, o vereador Cildo, que a gente não pode usar a tribuna assim, e mencionou o presidente Bolsonaro. Talvez o vereador tenha tentado escrever bolsonarista na minha testa, mas não vai conseguir, porque a minha primeira bandeira é o povo. Eu não puxo o saco de político. Eu não importa para mim se é governador, se é prefeito, se é o presidente. Eu, em primeiro lugar, é o povo. Aquele que me paga e que me escolhe e que me elege. Né? Sempre fui assim, sempre você. Não tem porquê. Se acharem que é um desrespeito ao partido, o partido está aí, tem seu estatuto, pode me expulsar. Amanhã faz 2 dias se fizer isso hoje. Não tem problema nenhum. Mas a partir do momento de que, porque alguém está no nosso partido,
a gente tem que compactuar com seus erros, né, com as suas declarações, a gente vê que não é a política, não tem que ser feita assim, até porque líderes... E aí lembro do vereador Marlon um dia que disse assim, ó, líderes e políticos, eles têm que ser elogiados, seguidos, admirados, né, mas não endeusados, não idolatrados. A gente tem que parar na política de ficar com essa coisa de quando alguém é uma liderança, a gente tem que, independente do erro, do acerto, tá ali com a bandeirinha na mão, até dar cãibra nos braços. Comigo não tem isso aí. E nunca vai ter. Votei no Bolsonaro na última eleição. Votei. Eu não queria votar no Haddad, não voto no PT, né? E digo mais, se só tiver duas opções, Bolsonaro e Ciro Gomes, o meu voto é do Bolsonaro. Quem não quiser, é um direito. A legislação brasileira, ela dá um título de eleitor para cada um votar em quem quiser. E no momento que eu vejo que nem o pré-candidato a presidente do meu partido é fiel ao pedetismo, ao brizolismo, eu não tenho por que confiar nele. E fico mais triste ainda da conversa ter ido, por causa da palavra desequilibrado, da conversa ter ido para esse lado. Estamos discutindo a eleição presidencial, né? Estamos falando do nosso partido, lavando a roupa suja em público, e não tenho problemas com isso, porque eu sou um político sem cola. Eu não tenho problema nenhum em dar os meus posicionamentos, em me manifestar, e assim sempre vou fazer. E talvez eu seja menos pedetista, eu não seja pedetista raiz, como mencionou o vereador Sildo, mas o vereador Sildo, então, como pedetista raiz, não poderá votar no Ciro Gomes, que é aquele que há tempo atrás dizia que o Brizola era o suprassumo do atraso. 1 minuto, vereador. Já vou concluir. Então, senhores vereadores e senhoras vereadoras, legal que a nossa casa é um espaço para a democracia. Lamento muito termos que falar deste assunto em plena pandemia, mas como foi citado pelos meus colegas, não tenho o porquê de não comentar, né? Até ficaria ruim não comentar. Mas, repito, Ciro Gomes, para mim, é um desequilibrado sem condições. Agora, se alguém acha que Bolsonaro e Eduardo Leite também são, é um direito de cada um, certo? Assim como muitas pessoas na rua devem achar que eu sou um desequilibrado ou pensar isso dos demais vereadores. E nós não vamos sair na rua atacando, né? Mas são opiniões, né? E eu sigo o meu trabalho, sigo pensando a mesma coisa do pré-candidato Ciro Gomes. Poderia buscar uma outra colaboração, a não ser eterno candidato, né? Pré-candidato durante uma pandemia, só atacando os outros. E, mais uma vez, vou deixar registrado, para que fique gravado, como foi mencionado pelos meus dois colegas, o vereador Írio também, a quem respeito muito, tem seu posicionamento sempre firme, deixo registrado mais uma vez. Estou à disposição do Estatuto do Partido, entender que deve me punir ou me expulsar, se fizer hoje, amanhã faz 2 dias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela manifestação, encerrando assim o espaço do PDT. Neste momento, passamos no grande expediente ao espaço da bancada do PL. Anteriormente, havia inscrição somente do vereador Moisés. Gostaria que a bancada confirmasse isso, vereador Moisés. Acredito que sim, senhor presidente. Portanto, vereador Moisés Marques, 16 minutos. Muito bem, senhor presidente. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez volto a essa tribuna virtual, trazendo minha saudação à nossa comunidade de São Gabriel. Antes de eu entrar no tema que aqui pretendo trazer à baila, manifesto minha solidariedade à vereadora Malu, né, sem entrar no mérito da questão, sem querer acusar, né, ou defender, né, porque não fui, né, postulado, né,
para defender este ou aquele, principalmente por não estar, né, a par, enfim, das devidas situações, mas no sentido sempre de eu ser um eterno defensor do bom diálogo, né, do estreitamento das relações dos secretários para com o legislativo, para com os vereadores, independente de serem da situação ou oposição, né? Tenho esta casa como testemunha, que assim é sempre a minha posição. Tenho o próprio vereador, né, Cildo Cabreira, né, que é líder do governo e conhece a minha posição, né, em relação a esta necessidade, né, do bom diálogo e da boa comunicação. Então, obviamente, acredito eu que o secretário deverá ter seus motivos, mas obviamente que em relação a isto, sem entrar no mérito da questão, fica aqui minha solidariedade à vereadora Malu Bragança. Quero falar aqui, senhores e ilustríssimos vereadores, senhor presidente, vereadoras, de conscientização, né? De conscientização, quero falar de solidariedade, quero falar da educação quero falar dos nossos professores, enfim. Falando de conscientização, existe uma frase de Benjamin Disraeli que diz o seguinte: conscientizar-se da própria ignorância é um grande passo para aprender. Né? Com isto eu chamo a atenção para a conscientização de nosso governo federal, conscientização de nosso governo estadual, né, em relação aos nossos professores, em relação à educação, porque é muito fácil dizer, abram-se as aulas, né, e pronto. Então, não é bem assim. Então, com isto, eu já falo de solidariedade, né? Nós precisamos ser solidários à causa e à luta de nossos professores. Nós precisamos chamar a atenção de esfera superior, seja a nível federal ou seja a nível estadual, sobre a necessidade de mantermos as escolas fechadas, né, até que nossos professores sejam imunizados pela vacina. Nós precisamos chamar a atenção, portanto, sou totalmente solidário a qualquer manifestação desta casa, moção, enfim, que venha contribuir para esta necessidade de mantermos as escolas fechadas até que nossos professores sejam imunizados pela vacina. Deliberar em cima de teorias, né, deliberar baseado em hipóteses. Senhores vereadores, ilustríssimo presidente e minha querida comunidade, é muito fácil ficarmos dentro de um gabinete e começarmos a deliberar. Faz isso, faz aquilo, enfim, em cima de teorias, em cima de hipóteses. É muito, muito fácil. Mas nós precisamos, né? Nós precisamos lidar com a prática, com a realidade, porque prática, realidade, é bem diferente das teorias. E eu não vejo, sinceramente, minha querida comunidade, eu não vejo forma, eu não vejo maneira, eu não encontro nenhum dispositivo, né, que garanta a segurança, a saúde de nossos professores, de nossos alunos, de nossos pais, enquanto os professores não forem imunizados. Então, não há que se falar. Pois não. Pois não, vereador Moisés, desculpe interrompê-lo, mas quando o senhor faz uma colocação dessa, a gente não pode deixar de se somar
E, realmente, quem conhece a prática são os professores. E eles, melhor do que ninguém, sabem dizer se nesse momento existe a possibilidade ou não de termos o retorno às aulas. E outra, sabemos do Estado, quando um colégio tem qualquer problema, se quebrar 2 folhas de brasilite, demoram meses e meses para ser arrumado. Será que o Estado tem condições, tem financeiramente capacidade de dar condições sanitárias de segurança? Então, é uma dúvida que a gente sabe a resposta, não pode afirmar, mas a gente imagina e que só tem a piorar a situação da pandemia. Mas parabéns pelo seu pronunciamento, apenas para colaborar. Obrigado, vereador, pela sua manifestação. Então, senhores, outra coisa que é de suma importância, porque muitas vezes eu vejo traçarem paralelos, né? Paralelos, não podemos comparar a realidade das nossas escolas públicas com escolas particulares. Não podemos, é utopia nós colocarmos a situação das nossas escolas públicas com paralelos a escolas particulares. O número de alunos, né, o próprio dispositivo que tem uma escola, o próprio aparamento, o próprio aparato de proteção é um. Né? E escolas públicas, nós sabemos, por mais que eu venha parabenizar as nossas escolas públicas, não estou entrando no mérito da questão de qualidade de educação, mas estou entrando, sim, na questão de dispositivo, aparatos para dar uma garantia aos nossos professores e aos nossos alunos. Então, eu não vejo forma, nem dispositivo, repito, né? Não me importo de estar sendo redundante, mas eu não vejo forma, nem dispositivo com eficácia para colocar nossos professores, alunos, funcionários e pais dentro da escola, sem os colocar em iminente risco do contágio. Não vejo. Sou contra a volta às aulas, né? Sou contra, e quando eu digo que sou contra a volta às aulas, estou me manifestando pelo direito à vida, a vida dos nossos alunos, a vida dos nossos professores, a vida dos nossos funcionários, a vida de nossos pais, pois a volta às aulas envolve muita coisa, né? E nós não podemos só mentalizar, nós precisamos visualizar a volta às aulas, né? Perpassando a questão dentro da sala de aula, né? A cadeira, a classe com distanciamento, né? Escolas com grande número, com grande contingente de alunos, funcionários, enfim, né? Antes, a chegada até essa escola, o acesso até a escola, a saída, não existe forma plausível que vá nos garantir que os nossos alunos não estejam expostos a aglomerações. Nós sabemos o cotidiano de nossas escolas, é só ir para frente do ginásio São Gabriel, na saída, na hora de saírem, no término das aulas, vai envolver aglomerações. Enquanto os nossos professores, né, não forem vacinados, fica aqui a minha manifestação, né, contra a vacina. Eu me somo a todos, né, independente de qualquer coisa, eu me somo a todos aqueles que estão lutando pela vida. Vivemos, sim, momentos que todo dia, toda hora, cada segundo, estamos no iminente perigo de sermos contagiados por este vírus. Ora, senhores, nós estamos vivendo um período bem pior do que quando a Covid entra no nosso país, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo aí, não sei se segunda ou terceira onda, não sou especialista para entrar nesse mérito de questão, né? Mas está aí a olho nu, é visível, é público e notável que a situação está bem pior, enfrentando variações, né? Variações do vírus, variações no contágio. Como que nós vamos falar, como que nós iremos, neste momento,
pensar em volta às aulas. Não há como. Não há que se falar. Pois não, vereador Renato Gonçalves. A gente viu, né, o ano passado, foi levantado esse mesmo assunto no meio da pandemia e não chegou a nada concreto. Eu acredito que não vai chegar a nada concreto, embora com a vacinação dos professores, pelo fato, a gente sabe que tem muitas crianças com dificuldade de ensino online, a gente sabe, né, dificuldade à tecnologia, mas, infelizmente, eu não acredito que os poderes públicos, né, governo do Estado, governo federal, consigam voltar às aulas. É inadmissível. É uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Infelizmente, a gente preza pela educação dos nossos... Eu tenho 2 crianças em casa, a gente preza pela educação dos nossos filhos, mas a volta às aulas nesse momento seria total irresponsabilidade, né, dos governantes. Obrigado, vereador Moisés. Só uma questão de ordem, o vereador Cildo comunicou que está sem conexão com a internet, por isso que ele saiu. Muito bem, muito obrigado, vereador Renato Gonçalves. E eu também, eu torno público, né, o quão grande é a minha preocupação na questão da educação de nossos filhos, de nossos netos, de nossas crianças. Eu entendo a dificuldade, né, a dificuldade em tempos contemporâneos, né, de nossos alunos aprenderem de forma remota, por meios virtuais. Entendo tudo isto, compreendo, olho, sempre que eu vou me manifestar, eu procuro olhar os 2 lados da moeda. Entretanto, né, talvez por eu ter uma formação no direito, talvez por eu ser bacharel em direito, eu trago sempre comigo que o maior bem tutelado pelo Estado é a vida. Maior bem tutelado pelo Estado é a vida. E eu sou defensor desta prioridade sempre que estiver a vida, né, em contraponto com qualquer outro instituto, eu estarei a favor da vida. Ora, de suma importância, ora, de suma relevância, quando nós falamos de educação, né, olharmos com responsabilidade pela educação. Destarte, necessário se faz que quando nós colocamos o direito à vida em contratempo com o direito à educação, precisamos priorizar este bem maior tutelado pelo Estado, que é a vida, pois se mantermos a vida, haverá tempo para recuperarmos a nossa educação. Portanto, continuo eu aqui me manifestando e fico muito feliz a este legislativo, a todos os meus colegas vereadores, né, por estarem apoiando, estarem de acordo pela iniciativa desta casa, de fazermos moção, né, em favor à educação, em favor à vida dos nossos professores, dizendo que não é o momento de voltarmos às salas de aula, não é o momento de voltarmos, né, de levarmos nossas crianças para dentro de uma sala de aula, de expor nossas crianças, de expor nossos professores. Ora, senhores, não seria eu, né, que boa parte da minha vida dediquei dentro das salas de aula, parceiro com os nossos professores, né, fazendo palestra, como palestrante em escolas públicas, em escolas municipais e estaduais, né, e também escolas particulares, universidade, tudo, né? Eu falo e me coloco aqui como manifestante com propriedade. Eu sei a realidade das escolas, eu sei o trabalho dos nossos professores, né? Nossos heróis tão esquecidos. Então, deixo aqui a minha manifestação, sendo totalmente contra a volta às aulas, a favor dos nossos professores, a favor da vida. Muito obrigado, senhor presidente, e ilustres senhores vereadores e vereadoras que dedicaram esse tempo para me ouvir.
Muito obrigado, colega vereador Moisés Marques, usando todo o espaço da bancada do PL. Mais uma vez, a exemplo do vereador Renato Doutor Gonçalves Filho, eu fui comunicado da mesma forma, vereador Renato, de que o vereador Silvio Cabreira encontra-se desconectado pela falta de energia elétrica próximo da sua localidade, lá da sua casa, do seu bairro. Por isso, então, ele justifica a sua ausência na conexão aqui, temporariamente, na nossa sessão. Passamos à bancada do Podemos, não usará o seu espaço. Bancada do Partido Progressista, PP, com a palavra, vereador Marlon Maciel, 4 minutos, vereador Marlon. Senhor presidente, senhores vereadores, minha saudação, quem nos acompanha também pela TV Câmara. Eu trago hoje, senhores vereadores e senhoras vereadoras, assuntos que nada mais são do que prestar um esclarecimento à comunidade, também dar transparência e satisfações do nosso trabalho. Muitas vezes, o parlamento ele é criticado pela sua morosidade ou pela propriamente dita demora em as ações se tornarem efetivas, mas tem 3 fatos que eu gostaria de trazer à tona aqui para dar publicidade à nossa comunidade, que são conquistas que iniciaram na outra legislatura, no meu primeiro mandato, e que hoje, eu estou vendo ser concretizada, evidentemente que com a união de esforços, evidentemente que com a demanda de vários segmentos da sociedade e pessoas que lideraram esses processos, mas nós também temos uma participação, este poder, o meu gabinete também tem uma participação nessas conquistas, quais sejam. Agora, na semana passada, o Ministério da Educação autorizou que em São Gabriel, a Unipampa, ofereça o curso de Tecnologia em Fruticultura. Eu lembro no ano de 2019 que eu fui procurado pelo então diretor Chariston André Dalbello para que nós fizéssemos uma intermediação junto ao deputado federal Afonso Ram, que à época era o presidente da Frente Parlamentar da Fruticultura Brasileira, para que ele pudesse discutir essa questão. E assim fizemos, Articulamos uma reunião em Brasília, o professor Chariston e a sua equipe na época foram numa comitiva até o Congresso Nacional, onde lá visitaram vários gabinetes, dentre os quais o do deputado Afonso Ram, levando essa proposta e também um pedido na época de emenda para recursos para a construção da biblioteca da universidade. Hoje nós estamos vendo aí a Unipampa anunciar esse importante curso para a nossa região, para a nossa cidade, mas também para o desenvolvimento regional. E na época, esta casa, de minha autoria, apresentou uma moção que foi encaminhada ao Ministério da Educação, solicitando o apoio para que esse curso fosse autorizado para São Gabriel. Então, ainda que minimamente, mas eu fico muito satisfeito de ter participado deste momento também. 2 semanas atrás, não mais do que isso, esta casa também aprovou um projeto do Poder Executivo que dava respeito à cedência, ou enfim, por parte do governo do estado, da área da extinta FEPAGRO, da estação experimental, de uma área ali sendo destinada ao município de São Gabriel como pagamento de dívidas do estado com o nosso município. Também fico satisfeito, porque foi uma luta que iniciamos juntamente na época, também com esse outro governo do prefeito municipal, mas esta casa teve um importante papel na discussão desta área, porque tanto eu como o vereador André Focassa, na época, fizemos vários debates, várias discussões, várias reuniões, fomos visitar por mais de uma vez a área da FEPAGRO, fomos a Porto Alegre em reuniões para que esta área fosse destinada ao município. E hoje eu vejo, infelizmente eu não estava na sessão, mas foi aprovado esse projeto de lei que dá a possibilidade do Estado ceder esta área da extinta FEPAGRO para o município de São Gabriel, para que utilize da maneira que achar conveniente. Então, realmente é importante essas ações todas. Permite, vereador. Quem está pedindo, eu não entendi. Bertazzo. Pois não, e depois pela ordem, o vereador Kiko. Vereador Marlon, apenas para parabenizá-lo pelo trabalho de sempre e para afirmar ainda mais uma opinião que eu tenho, que às vezes o vereador, ele planta para o futuro. As pessoas às vezes querem que o vereador resolva as coisas de imediato. E grandes
ações, às vezes demoram e demandam um pouco de tempo. E são coisas que o senhor apresentou agora. E lhe parabenizar mais ainda, porque é sabido por toda a comunidade que o senhor, ao longo do mandato passado, apesar de todos esses trabalhos, até mesmo em conjunto com o Poder Executivo Municipal, o senhor era um vereador de oposição. E isso mostra que o senhor era um vereador de oposição política, de posicionamentos políticos, mas nunca de oposição ao povo, que é o que às vezes confundem ao fazer a oposição errada. Vereadores como o senhor, que São Gabriel precisa, e tantos outros demais. Apenas para parabenizá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Bertazzo, Vossa Excelência, sempre com palavras muito generosas, e sabe que a nossa amizade, da minha parte, a recíproca é verdadeira. Vereador Kiko. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Marlon, queria dar parabéns também para essa iniciativa aí, e dizer que essa estação dali que a gente votou a favor, ali, que é do governo do estado, aquela área ali seria para um colégio, igual esse colégio que tem aqui na cidade aqui de São Vicente, ali que os jovens vão ali fazer curso, ali, técnicos agrícolas, ali, tem muitos, isso aí estão pedindo, pessoal que estão pedindo, que abra um colégio agrícola aqui em São Gabriel, e aquela área ali é uma área certa para isso, que eu acho que tem 400 hectares ali parada, ali, que o mato está tomando conta ali, então essa área ali seria um colégio agrícola ali, abrir ali, seria muito bom, e foi aprovado aqui, todos os vereadores votaram, aprovaram ali, eu tenho certeza que vai ser para isso aquela área ali. Muito obrigado, vereador Bárbara. Eu que agradeço, vereador Kiko, e realmente acho que é importante, também acho que é importante que... Já concluo, presidente. Acho que é importante que o município inicie um estudo também para aumentar a pista do nosso aeroporto municipal, para que ele possa vir a ser pavimentado. Nós precisamos em torno de 500 metros, mais ou menos, né, segundo a última informação que eu tenho, né, que seja aumentada ali a pista, principalmente porque nós temos o Marfrig e outras indústrias aqui, que muitas vezes as direções deixam de vir a São Gabriel em função de não ter uma pista de pouso adequado, né? Então eu acho que é importante que a gente inclua nessa discussão também, mas é exatamente o que os vereadores disseram, eu trago isso para mostrar que a gente sim planta e às vezes demora a colher, mas os frutos estão aí para mostrar à comunidade que a Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo é fundamental, e eu quero aqui deixar claro mais uma coisa, já concluindo, presidente, o Poder Executivo, ele executa, mas não faz nada grandioso que não passe pela autorização da Câmara. Então a Câmara pode receber todas as críticas que for, mas se esta casa não chancelar, nenhum projeto vai se tornar efetivo no município. Então, esta Câmara tem importância fundamental para que as coisas saiam do papel. Era o que eu tinha a manifestar, senhor presidente, obrigado. Muito obrigado, vereador Marlon Maciel, da bancada do Partido Progressista, PP. Encerrando o grande expediente, o PSDB não fará uso do seu espaço. Do PSD, vereador Rodrigo Machado, por gentileza, 4 minutos, vereador. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. Vou usar o nosso espaço hoje aqui para falar de 2 problemas. Para quem lembrar, no começo do nosso mandato, aí, a nossa cidade foi atingida por vários alagamentos aí, nas bairros e vilas, aí, Ranério, Moisés, Amalu, aí, estão lembrados aí. E o maior problema foi a sanga, estava muito suja, assoerada. E essa semana eu tive vistoriando essa sanga, visitando elas aí, e elas continuam sujas, né? E o nosso maior medo é ter mais chuvas e alagar de novo essas casas. E lá no começo do nosso mandato foi alagado. Aí hoje a gente entrou com pedido de providência com o secretário André aí, para solicitar essa limpeza, até para evitar problemas futuros, né? E o segundo problema que a gente tem aqui para trazer o plenário aqui é o horário de funcionamento da rodoviária, né? Várias reclamações que está reduzido, a iluminação está ruim à noite ali, muitas pessoas reclamando que não conseguem pegar as encomendas ali, até para nós ver lá com o proprietário lá, como está funcionando e como pode melhorar esse funcionamento. Pode falar, Malu.
Vereador Rodrigo, parte da comunidade, algumas pessoas me procuraram para relatar esses problemas na nossa rodoviária, e eu tomei a liberdade de pedir que o meu gabinete agendasse uma reunião para a gente conversar, né, com o proprietário lá, com a pessoa que explora, né, o serviço na nossa rodoviária. Eu acredito que até o meu gabinete já deve ter passado ao seu gabinete, que talvez o proprietário converse essa semana, não sei se hoje, ou entre hoje e amanhã, né, para a gente poder dialogar e levar essas queixas da comunidade e ver de que forma eles podem, né, dar o retorno efetivo para nós podermos repassar as respostas às pessoas que nos procuraram. Obrigado, vereador. Seria uma boa mesmo. A parte, vereador Rodrigo. Pois não, Moisés? Eu só me manifesto aqui para dizer que sou solidário, né? Solidário ao senhor, sua preocupação, por extensão, sem querer fazer uma manifestação paralela, sou solidário aí à vereadora Malu, e me coloco à disposição dos senhores em relação a isso, pois também recebo reclamação, e também a questão da comunicação por telefone, né? Várias pessoas dizendo que não são atendidos o telefone quando é ligado para a nossa rodoviária. Muito obrigado. Obrigado, Magés. Permite uma parte, Rodrigo? Era isso aí por hoje. Permite uma parte, vereador Rodrigo? Permito, professor. Para mim também foi reclamado o mau atendimento por resposta da telefonia de lá, telefone não responde, não atende. Muitas reclamações estão tendo também. Sou parceiro para nós enviarmos um ofício ou conversarmos diretamente, vereador Rodrigo, vereadora Malu, a gente conversar com esse administrador da rodoviária para nós termos uma solução em prol da comunidade. Obrigado. Obrigado, professor. Era isso aí, então, Elson, nosso presidente. Muito obrigado, vereador Rodrigo Machado, encerrando desta forma o grande expediente. Vamos à ordem do dia, por gentileza, vereador Rodrigo Machado, projetos em apresentação, primeiramente. Hoje nós temos 4 projetos em apresentação aqui. O projeto de resolução número 003, de 24 de março de 2021, autoria de todos os vereadores. Altera a redação dos artigos 69 e 81 da resolução número 1582, de 1990, regimento interno da Câmara de Vereadores. De lei número 0021, de 2013, de abril de 2021, autoria de Cildo Juscelito Machado, da ação da Estrada Municipal. O projeto de lei número 0023, de 2019, de abril de 2021. De autoria de Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Altera o artigo número 01 e artigo 02 da lei número 3.981, de 10 de outubro de 2018. O projeto de lei número 0024, de 19 de abril de 2021. Autoria de Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas portadoras de fibromialgia. Esses 4 projetos têm para votação, senhor presidente. Perfeito. Nosso segundo secretário, em exercício como primeiro secretário, vereador Rodrigo Cardoso Machado, efetuando a leitura dos projetos que foram apresentados na sessão de hoje. Trabalho dos senhores vereadores, se todos concordam, vamos votar em bloco, vereador Rodrigo. Senhor presidente, questão de ordem. Sim, vereador Marlon. Eu gostaria que a moção 009 fosse votada em destaque, presidente. Perfeito, vereador Marlon, por gentileza, nosso secretário, vereador Rodrigo Cardoso, que efetue nesse momento a leitura da moção ao qual o vereador Marlon se relaciona e nos abordou. Moção de número 009 de 2021. Autoria, a maioria dos vereadores. Moção de repúdio à PEC 280 de 2019, do deputado Sérgio Turra, que visa retirar a necessidade de autorização por plebiscito
para a privatização das empresas públicas e sociedades de economia mista de propriedade e o controle do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Essa aí é a moção do vereador Marlon. Por gentileza, vereador Marlon, era essa a moção? Sim, eu quero que fique registrado meu voto contrário, presidente. Perfeito. Já havia sido efetuada a sua manifestação contrária a essa PEC, através da sua assessoria. E, perfeito. Como o senhor esteve ausente por 2 sessões, as quais justificou, é a primeira sessão que é feita essa leitura aí. Perfeito, vereador Marlon? Perfeito. Obrigado, vereador. O voto contrário, então... Vereador... Questão de ordem, presidente. Sim, vereadora Malu. Com relação ao projeto de resolução número 003, de autoria de todos os vereadores, eu só gostaria de cientificar a nossa comunidade, as pessoas que nos assistem, que esse projeto de resolução se refere à troca de nomenclatura da Comissão de Direitos Humanos, né, desta Câmara de Vereadores, para a Comissão de Direitos Humanos e Proteção à Mulher, né, que todos os vereadores assinaram, né, eu protocolei no sistema, todos fizeram as assinaturas, e é de suma importância que nós tenhamos agora, sim, uma comissão permanente que trate sobre os direitos das mulheres. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Malu Bragança. Passamos à votação, então, em blocos. Todos concordam dos trabalhos, das proposições de todos os colegas vereadores e vereadoras. Todos concordam? Quem discorda aí, por gentileza, se manifeste. Aprovado, secretário, vereador Rodrigo, então, todos os trabalhos, proposições dos colegas vereadores e vereadoras em bloco. Neste momento, passamos ao espaço das explicações pessoais. Por gentileza, algum inscrito, explicações pessoais, algum vereador, vereadora deseja se manifestar? Senhor presidente. Sim. Eu quero. Perfeito. Presidente, eu fiquei fora da sessão por alguns minutos, pois caiu a rede elétrica aqui no meu bairro e ficou complicado até de entrar com os dados móveis, mas agora restabelecido, eu volto e eu quero fazer um comunicado a todos que estão, né, assistindo e estão ouvindo, né, pela Batuvi, a nossa comunidade, principalmente aqueles filiados ao PDT. Então, eu quero dizer que quando eu me manifestei contrário à manifestação do vereador Bertazzo, não foi exatamente por concordar ou não concordar com ele. Foi para não ser omisso e dizer que eu, como vereador do PDT, assim como acredito que o vereador Írio, que também se manifestou, nós estamos coesos com o nosso partido. O nome de Ciro Gomes é o nosso candidato preferencial, e nós estamos, assim como o nosso diretório, fechados com o partido. Então, é nesse sentido a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, vereador Cildo Cabreira. Continua aí o espaço das explicações pessoais. Algum vereador a mais ou vereadora deseja usar? Vereador Antônio Bertazzo, vereador Pepeca, por gentileza. Senhor presidente, assim como fui citado, né, e para não ser omisso também, deixar quem nos escuta e também a militantes do PDT, que pensam que nem eu, o reforço, a minha opinião, de que continuo achando que o Ciro é desequilibrado. Se alguns colegas acham que tem que levantar esta bandeira e que não podem fazer nada, é uma opção deles, e quanto não tenho dados técnicos ao diretório do PDT, né, só sei que na última eleição, pelo que eu vi, a grande maioria votou no Bolsonaro, né? Nessa eu não sei, até porque eu não tenho instituto de pesquisa eleitoral, não tenho obrigação de estar sabendo, e não me interessa o meu voto, que eu vou na urna e deposito, e que com certeza não será no Ciro Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Pedro Brito Bertazzo, vereador Pepeca. Ainda continuamos, vereador Moisés Marques, por gentileza. Bem rapidinho, eu só queria informar a nossa comunidade, né, sobre o meu projeto Parada Segura, né, que foi aprovado nesta casa por unanimidade e já sancionado pelo Poder
pelo Poder Executivo, né? Parada segura esse que, a partir das 21 horas, né, dá o direito, né, aos nossos usuários desembarcar no lugar mais próximo de sua casa. E também em dias de alguma catástrofe, tormentas, enfim, intempéries, também a qualquer momento, a qualquer hora. Né? Então, o Parada Segura já está em vigor, como manda a lei, né? Foi sancionado pelo Executivo. Resta aqui agradecer o entendimento do Poder Executivo e também agradecer a todos aqueles vereadores e vereadoras que votaram a favor deste projeto Parada Segura. Então, São Gabriel hoje conta com essa lei, né, municipal aí sancionado pelo nosso Executivo, o meu projeto aí, Parada Segura. Trago aqui como título de informação, desprovido de qualquer ego, mas é preciso que a nossa comunidade esteja atenta, né, a seus direitos, enfim, a seus novos direitos. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Moisés Marques, na explicação pessoal, vereador Marlon Maciel. Apenas para comunicar à comunidade também que com o licenciamento da deputada Silvana Covatti para assumir a Secretaria da Agricultura do Estado, assumiu a vaga do Partido Progressista na Assembleia o novo deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Ele que era presidente do IP, que é um amigo pessoal de muitos anos, é o novo representante do Partido Progressista na Assembleia. Então, apenas para comunicar, ele que já entrou em contato comigo, se colocando à disposição das demandas de São Gabriel. Obrigado, vereador Marlon Maciel. Mas, por gentileza, algum vereador, colega, vereadora deseja fazer uso aí do espaço das explicações pessoais? Sim. Vereador Rodrigo Machado. Só para dar um aviso aqui, recebi agora do gabinete da Malu ali, que é reunião com o administrador da rodoviária, hoje às 14h30 lá na rodoviária. Se algum vereador quiser participar conosco lá, desde já está convidado. Perfeito, muito obrigado aí pelo comunicado, vereador Rodrigo Cardoso Machado. Presidente. Sim, vereadora Malu Bragança. Isso, a reunião às 14h30, mas vai ser de forma remota. Aí a gente coloca o link do Meet ali no grupo depois para os vereadores que queiram participar. Obrigado, vereador. Sim, vereador Ilho. Obrigado. Quero agradecer o comunicado dos colegas vereadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colega vereador Ilho. Mais alguma manifestação no espaço das explicações pessoais? Por gentileza. Não havendo nenhuma manifestação, de nenhum colega, nenhuma colega vereadora, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma sessão, e convidamos, senhores vereadores, colegas vereadoras, para a próxima sessão ordinária, na próxima quinta-feira, dia 22. Um bom dia, um ótimo início de semana a todos e que Deus nos proteja. Muito obrigado, colegas vereadores, colegas vereadoras. Obrigado.